Curitiba, na igreja que eu pastoreei. Ele se tornou um líder poderoso no nosso meio. Nesse período de Curitiba ele também se capacitou teologicamente, fez um seminário teológico lá. E hoje, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, ele pastoreia uma igreja. Uma cidade assim humilde, uma cidade assim, sabe? Chamada Canela, no Rio Grande do Sul. Do ladinho de Gramado, no Rio Grande do Sul. Acredito que dentre as cidades que nós temos, uma das cidades mais lindas, mais fantásticas. E ele está aqui para poder falar, ministrar e pregar no nosso coração. Amém? João, a bênção, é um discípulo amado, literalmente. É uma bênção, a amizade dele me abençoa muito. E eu fiquei feliz desse tempo que nós tivemos nesse final de semana, de estarmos juntos. E convidei ele para poder ministrar também. Nós estávamos no seminário de pastores lá em Serra Negra. Nós temos uma vez por ano um seminário de pastores com todos os pastores da Igreja Fonte Vida, seja do Brasil ou das nações, que nós temos avançado para as nações. E é sempre tão bom poder rever os amigos e os amados irmãos. E o João estará conosco aí até terça-feira, então ele vai ministrar a palavra nessa noite. Amém, queridos? João, a bênção, menino de Deus, solteiro, aleluia. Então, tá aí na expectativa, Deus vai abençoá-lo poderosamente. Percebi um certo mover aí, você viu? Percebi um mover, aleluia, glória a Deus. Ele é branquinho assim, fica vermelho também. Você vai, aqui a bênção é recíproca, você nos abençoou, pode ser que Deus abençoe você também, é sempre possível, sempre possível. Esteja na expectativa do milagre. Deus está falando milagres no nosso meio nessa noite, né? Então, aleluia. João é precioso demais, eu amo ele. Falo isso com muita liberdade e intimidade que eu tenho com ele. Sei do desejo que ele tem e Deus com certeza vai abençoá-lo poderosamente. Uma mulher fantástica de Deus, porque ele é um homem de Deus especial e precisa de fato de uma mulher especial da parte de Deus. Vou orar por você, João. Vamos orar, queridos. Nós queremos receber a palavra do Senhor. Peço que você abra o seu coração para aquilo que Deus quer fazer. Em nome de Jesus, Pai querido, nós estamos agora diante da Tua palavra, Pai. E nós sabemos que quando o Senhor fala conosco, coisas sobrenaturais, tremendas, especiais, acontecem em nossa vida. E nós sabemos que nessa noite não vai ser diferente. O Senhor vai fazer mais uma vez isso. Nós queremos colocar não apenas nossos ouvidos, mas nosso coração e todo o nosso ser focados, atentos ao Senhor nesse momento. Não queremos que o nosso coração se distraia. Não queremos, Pai, que nada venha tirar a bênção que o Senhor quer nos dar. Nós queremos aprender contigo. Nós sentamos aos teus pés nesse momento, Senhor. E como filhos diante do Papai, ansiosos por receber a palavra, nós queremos ouvir a tua voz através da vida do João, teu instrumento nessa noite. Usa o pastor João para nos abençoar aqui. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui em Indaiatuba. Já fazia algum tempo que eu queria vir visitar o pastor Wesley, a pastora Daiane. E é uma alegria poder servir aos irmãos nesta noite com a palavra de Deus. Eu queria pedir para você, por gentileza, abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 1. Eu conheci o pastor Wesley há uns 8 anos atrás, mais ou menos. Ele estava ministrando num retiro lá no Rio Grande do Sul. Eu já estava morando em Curitiba também, mas ele foi ministrar no retiro jovem, né, da Fonte de Vida do Rio Grande do Sul. E eu me lembro que tinha uma pessoa assim mais destacada entre as outras no momento de lazer assim do retiro, extremamente assim tímida, né, com pouca vontade de ganhar, né, jogando vôlei assim, uma pessoa muito calma, né? Era o pastor Wesley, né? Tava lá muito distraído, né? E desde lá a gente se conheceu. Depois, quando voltei para Curitiba, Deus deu a direção de eu participar, né, da igreja que na época chamava Comunidade de Aliança, mas eu me converti em Caxias do Sul, na igreja do pastor Wagner, e foi uma bênção poder encontrar, pela graça de Deus, Wesley e a Dai, né? Eu tenho eles assim como pais, né? Eles são muito, muito, muito importantes na minha vida, e é muito bom estar junto com eles. Mas eu queria nessa noite trazer uma palavra que Deus tem falado ao meu coração. Como eu disse aos irmãos, está no livro de 1 Samuel, no capítulo 17,
Eu gostaria de ler esse texto contigo, gostaria que você acompanhasse com os teus olhos, para que a gente possa se aprofundar naquilo que Deus gostaria de falar conosco nessa noite. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim: Os filisteus juntaram seus exércitos para a guerra, e se congregaram em Socó, que é de Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Efedes-Damim. Também Saul e seus homens de Israel se juntaram e acamparam no vale de Elá, e se colocaram em ordem de batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam sobre um monte de um lado, e Israel estava do outro lado do monte. Entre eles havia um vale. Então saiu do acampamento filisteu um guerreiro, o qual se chamava Golias, de Gate, e tinha pouco mais de 4 metros de altura. Algumas versões, a grande maioria das versões, diz 2,90 metros de altura. Trazia um capacete de bronze, e em sua cabeça levava uma couraça de escamas, e o peso era de 57 quilos de bronze. Suas pernas traziam caneleiras de bronze, e um dardo também de bronze, entre os seus ombros. A haste da sua lança era como um rolo de tear, e tinha o ferro de sua lança quase 7 quilos de ferro, e ia diante dele um escudeiro. Parou Golias e gritou às tropas de Israel, dizendo: Para que vos puseste em ordem de batalha? Não sou eu o filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem para que venha contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me vencer, nós seremos vossos servos. E se eu puder mais que ele e o vencer, vocês sereis nossos servos e nos servireis. E acrescentou o filisteu: Hoje eu desafio as tropas de Israel, enviai-me a mim apenas um homem para que peleje comigo. Ouvindo isso, Saul e todo Israel, as palavras dos filisteus, turbaram-se e tiveram grande medo. Davi, ele até hoje é um dos homens mais amados pelo povo de Israel. Sempre que a gente vê símbolos judaicos, sempre que a gente vê alguma referência a Israel, a gente vê lá a estrela, né, que é a estrela de Davi. Nesse determinado momento, né, da história bíblica, a palavra nos mostra um momento onde, pela primeira vez na história, o povo de Israel havia recebido um rei. Né? Nós sabemos, os irmãos conhecem essa história, é muito famosa, mas a gente sabe que um pouquinho antes dessa história, o povo de Israel havia saído do Egito, eles haviam sido liderados por Moisés, depois por Josué, eles foram guiados por juízes, depois eles foram guiados por muito tempo por um homem chamado Samuel, que foi um profeta. E num determinado momento da história, o povo chegou diante de Samuel e falou assim: Olha, Samuel, todos os outros povos aí da região, eles têm um rei, a gente quer um rei também. E Samuel, então, como homem de Deus que era, a Bíblia diz que nenhuma das palavras que Deus falou para Samuel, elas caíram por terra, todas elas se cumpriram. Ele foi orar, ele foi buscar a direção de Deus, e Deus disse que se era isso que o povo queria, era isso que eles iriam ter. E a partir de então, Samuel foi usado para ungir Saul como o primeiro rei de Israel. E é nesse momento histórico que esse relato bíblico acontece. A Bíblia diz que havia um vale, e dos lados, né, de cada um dos lados desse vale, haviam 2 montes, e nesses montes de um lado estavam acampados os filisteus, e de outro lado estavam acampados as tropas de Israel. Os filisteus, vocês sabem, eles são descendentes de Cã, né, um dos filhos de Noé. Aliás, um dos filhos de Noé, e foi aquele que desonrou a nudez do seu pai, ele peregrinou sozinho, errante, e deu origem então a essa nação dos filisteus, que em diversos momentos da história entrou em batalha com Israel. E de um outro lado, né, estavam os exércitos de Israel ali, admirando, observando o que estava acontecendo do outro lado, e no meio disso havia um vale. E a Bíblia diz, como a gente acabou de ler, que num determinado momento, entre os filisteus, saiu um homem. Muitas vezes a gente se refere a ele como um gigante, mas a Bíblia não se refere a ele dessa forma. A gente fala gigante de uma maneira didática para poder entender, mas a Bíblia diz que ele tinha 2,90 metros de altura. Ele era um homem bem acima da média. Algum dos irmãos aqui se alistou ou prestou serviço militar? Poucos, bem poucos. Eu, quando me alistei no serviço militar, eu já morava em Curitiba, e eram daqueles dias frios, assim, que tem neblina, que você tem pouca vontade de sair da cama, né? E eu me lembro que eu fui me alistar,
com muito coração muito apertado, porque eu não queria de forma alguma estar, né, no serviço militar. E ali então estavam os homens de Israel, né, alguns talvez prontos, preparados para a guerra, alguns ali talvez meio de gaiato no navio. E eles naquela tensão, de repente surge um homem totalmente desproporcional, porque por mais que você seja forte, por mais que você tenha um bom treinamento de guerra, você nunca está preparado para enfrentar um homem de 2,90 metros de altura. A gente olha aí para alguns jogadores de basquete que tem 2,20, né, 2,15, a gente já fica assim, uau, né, que cara alto, que cara grande. Imagina um cara com 2,90 metros de altura. Mas o que me chama a atenção nesse texto é quando a palavra de Deus ela começa a descrever ali, a partir do versículo 5, de uma forma muito detalhada, as características desse gigante. A Bíblia fala, né, sobre a altura dele, ela fala sobre um capacete de bronze, e bronze é um metal pesado. A Bíblia fala também sobre essa couraça que ele carregava, que o peso era de 57, algumas versões dizem 56 quilos. Diz que sobre a perna ele carregava caneleiras, e que ele usava, né, uma espada, uma lança muito afiada, que só a ponta de ferro pesava aproximadamente 7 quilos. Muitas vezes, da nossa caminhada com Deus, da nossa trajetória com o Senhor, nós sabemos que nós somos o povo dele, nós sabemos que ele é o nosso Senhor, nós sabemos que ele é o nosso Pai, que ele é o nosso Criador. Mas muito diferente do que é comumente anunciado, o Evangelho, ele é permeado por momentos de muita luta, por momentos de muita dificuldade. Cristo, quando ele estava perto, né, de ser crucificado, ele diz aos discípulos que ele ia os guardar no mundo, mas que ele não iria os retirar do mundo. Lá em Efésios, quando a palavra de Deus diz no capítulo 6, falando sobre a armadura de Deus, ela diz que nós precisamos estar atentos porque virá o dia mau. Virá o dia onde nós seremos postos à prova, virá o dia onde vai ser requerido que tudo aquilo que nós ouvimos seja posto em prática. A palavra do Senhor também nos diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas poderosos praticantes da palavra de Deus. E há momentos da nossa vida que, por mais que a gente saiba que não seja um gigante, mas a gente entende didaticamente que seja um gigante, e eu preciso te alertar, talvez você esteja desavisado, mas meu irmão, eu gostaria de te dizer que não, mas eu preciso te dizer que se você ainda não percebeu, você vai perceber que nós vamos enfrentar gigantes na nossa história com Deus. É importante a gente saber que o meu gigante não é o seu gigante, às vezes pode ser, mas para mim às vezes ele vai ter um tamanho, para ti ele vai ter outro. A gente não deve desmerecer o gigante do outro, porque só quem está passando pela situação sabe como é. Mas tu consegue reparar, tu consegue prestar atenção em como a Bíblia enfatiza os detalhes desse gigante? Como a Bíblia ela enfatiza, ela dá ênfase às características desse homem muito grande. Nós, quando estamos diante de um gigante, nós somos levados a perder a nossa referência, que é o Senhor. E nós vamos colocando os nossos olhos no tamanho e em quão assustador pode ser aquilo que nos desafia. É impressionante como a gente tem essa facilidade de muito facilmente esquecer que o Deus a quem nós servimos é o Senhor dos senhores, é o exército, é o Senhor dos exércitos, é aquele que governa, é aquele que não perde jamais o controle de absolutamente todas as coisas que acontecem na nossa vida. O Senhor, ele de fato é aquele que tem controlado as nossas vidas. Ele é aquele que tem desenhado a nossa história, tem nos acompanhado muito antes da fundação do mundo, para que a nossa vida ela seja de fato uma história que faça com que outras pessoas possam conhecer a Deus. A tua vida, meu irmão, ela não é só para ti, ela não foi algo que foi te dado só para você viver, né, passar alguns anos aqui nessa terra e depois bater as botas, né, e ir para a eternidade. Mas você foi chamado, diante daquilo que a palavra de Deus nos diz, para você ser diferença nesse mundo, para você ser aquele sal e luz no meio dessa geração. A Bíblia diz que essa geração, que esse mundo, ele jaz no maligno, mas que a criação ela anseia com uma ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, nós somos revestidos com o poder do Espírito Santo, nós somos capacitados com os dons, com o fruto do Espírito, sobre nós há, né, a autoridade que estava sobre Cristo, que foi plenamente concedida a cada um de nós. Aleluia, nós somos fortes e corajosos no Senhor. Mas ainda assim,
os gigantes vão se levantar. E eu quero trazer essa palavra, meu irmão, para te animar, para te incentivar, porque eu tenho a impressão no meu coração que talvez você esteja enfrentando gigantes. E eu queria brevemente compartilhar algumas das maiores situações, alguns dos maiores problemas dos gigantes, porque às vezes a gente pensa que o problema é só o gigante em si, é só esse problema que está tentando roubar a tua fé. Mas a grande sacada dessa história é nós percebermos que o maligno, ele é muito perverso, ele é muito astuto, e ele usa de artifícios para nos distrair nas coisas desse mundo, para que a gente perca o nosso foco das coisas espirituais. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios que, ali pelo versículo 4, no versículo 5, que nós não devemos atentar às coisas que nós vemos, porque essas coisas, elas são passageiras. Nós devemos atentar nas coisas que nós não vemos, porque essas de fato são espirituais. E a palavra continua dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Eu quero te desafiar nessa noite, meu irmão, a tu não continuar olhando para esses gigantes. Eu quero, pela palavra de Deus, poder te ajudar, poder me ajudar, a gente ter coragem na nossa cara e enfrentar esses gigantes. O título dessa mensagem é esse: enfrente o seu gigante. Amém? Glória a Deus. A partir do versículo 8, ainda no capítulo 17, a Bíblia diz que o gigante parou e gritou às tropas de Israel, dizendo: para que vos puseste em ordem de batalha? Não sou eu um filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem para que venha contra mim. No dia que eu fui me alistar no quartel, lá em Curitiba, o alistamento militar, tinha uma porção assim de rapazes, todo mundo assim meio desconfiado. Se tem algum militar aqui, me perdoa, mas lá era um ambiente assim muito hostil, muito grito, muito vai para lá, vem para cá, assim, aquela coisa truculenta, Mas se tinha uma coisa que ajudava ali, era perceber que eu não era o único medroso e assustado que estava ali. Sempre, graças a Deus, sempre tem um mais medroso que a gente, Essa é a vantagem de você fazer parte de um exército. Ter mais pessoas junto contigo. Antigamente, eles faziam aquela formação de guerra com os seus escudos, de forma que esse escudo ele não protegia só a mim como um soldado, mas parte do meu escudo também protegia quem estava atrás, quem estava do lado, quem estava na frente. Era uma coisa coletiva, uma proteção coletiva. Uma das características desse gigante e dos gigantes que se levantam nas nossas vidas é que eles geram em nós o sentimento da solidão. Golias disse para eles: eu sei que vocês são muitos, mas venha só um. A gente sabe que alguém pode ser grande, mas não é dois. Se fosse todo o exército de Israel contra um gigante, contra aquele homem grande, provavelmente ele iria perder, porque, poxa vida. Os gigantes, eles se levantam para gerar em nosso coração o sentimento da solidão, o sentimento do abandono, o sentimento do desespero. Como o Adriel falou, pela graça de Deus nós temos vivido um tempo sobre a nossa igreja onde nós vivemos o discipulado, onde nós vivemos a célula, onde a igreja se torna família. A Bíblia diz, que ele faz o solitário morar em família. Mas muitas vezes, ainda com uma igreja amorosa, ainda com uma célula atenciosa, com um discipulador que vai dar toda a atenção que a gente precisa, às vezes ele não vai dar a atenção que também a gente não precisa, vai ser um tratamento. Mas mesmo assim, a gente não está imune de se sentir sozinho. A nossa geração é uma das gerações que tem apresentado de forma crescente a doença chamada depressão. No começo, quando essa doença começou a ficar famosa, todo mundo dizia que depressão era doença de rico, que pobre não tinha tempo para ter depressão. Mas com o passar dos anos isso vem sendo estudado e é lógico, a depressão, há uma linha da depressão que ela é causada sim por questões químicas, hormonais, e isso é uma doença como qualquer outra doença e deve ser tratado, diagnosticado. Mas também há uma vertente da depressão que ela é causada
de origem emocional, psicossomática. E a gente vai pensar, não, isso aí acontece só lá no mundo, aqui na igreja isso não acontece, né? Mas isso não é verdade. Há muitos cristãos que convivem diariamente com a depressão, juntamente com o sentimento da solidão, do abandono, caminhando sozinho. A palavra de Deus nos fala em Provérbios 18, no capítulo 1, que o solitário, ele busca o seu próprio interesse e ele se insurge, ou seja, ele se coloca contra a verdadeira sabedoria. Antigamente, as pessoas, elas costumavam escutar música junto, né? Tu ia lá, tu colocava um disco, tu colocava um CD, uma fita, né? E todo mundo escutava música junto. Hoje é muito difícil a gente escutar música acompanhado. A gente coloca o nosso fone. Eu não tenho absolutamente nada contra a tecnologia, sou entusiasta, na verdade. Mas isso é só um reflexo de como nós estamos indo por um caminho da solidão. A gente sabe que o discipulado, ele é uma bênção nas nossas vidas. A gente sabe que o discipulado é uma ferramenta onde a gente pode escolher não andar mais sozinho. Mas muitas vezes há gigantes na nossa história, na nossa vida. E que se a gente escolhe ouvir mais ao gigante do que a voz de Deus, ainda com o discipulado, a gente vai fazer a escolha de caminhar sozinho. O gigante disse assim para a tropa de Israel: por que vocês estão se preparando para ir para a guerra? Olha o meu tamanho, vocês não vão conseguir me enfrentar. A solidão, ela é um problema muito sério, porque muitas vezes a gente não está fisicamente só, a gente está emocionalmente só. Tem pessoas perto, disponíveis, mas ainda assim a gente se sente sozinho, a gente se sente abandonado, e isso não é frescura, isso é um problema sério. E esse sentimento da solidão, ele vem principalmente quando há um gigante dizendo na nossa cara: tu não vai conseguir vencer isso. Você não vai conseguir superar esse pecado, esse problema, essa dificuldade que você está enfrentando. Eu digo isso por experiência própria. Durante muito tempo da minha vida, eu busquei caminhar de forma solitária, estando rodeado de muitas pessoas. Infelizmente, um dos maiores objetivos do inimigo é que a gente esteja no lugar certo, fazendo a coisa certa, com a motivação errada. E quando a gente permite que o gigante da solidão, ou que o gigante gere essa solidão no nosso coração, você pode estar na melhor igreja, você pode ter o melhor pastor, você pode estar na melhor célula, na melhor rede, com o melhor discipulador ou discipuladora, e ainda assim, diariamente, enfrentar esse gigante sozinho. Na minha vida, eu sofri muito lutando sozinho contra um gigante. E essa luta solitária, essa luta com esse sentimento de solidão me fez muito mal. Às vezes a gente acha que o problema do pecado é que vai virar escândalo, que vai magoar alguém. Mas um dos maiores problemas do pecado, na verdade, é que ele rouba a nossa fé. Ele rouba de nós a capacidade de nós acreditarmos nos sonhos que Deus tem para cada um de nós. Porque quando é eu e você que estamos ali na linha de guerra junto com o gigante, a gente sabe que Deus é bom, a gente sabe que Deus pode fazer na vida dos outros, mas quando esse gigante da solidão, ele se levanta acompanhado com o gigante do pecado, a gente sabe que Deus pode fazer tudo na vida de todos, mas na nossa vida, a gente ouve o gigante dizer: que adianta agora tu começar a tentar de novo? Tu não vai conseguir. Os gigantes, eles se levantam para que a gente lute sozinho, quando na verdade a gente deveria estar lutando acompanhado de um exército. A maior bênção que nós temos caminhando como fonte de vida é vivermos como corpo, é vivermos de uma forma protegida. E eu preciso te alertar, meu irmão, minha irmã, não ande sozinho. Não ande sozinho. Talvez você é aquela pessoa que é aparentemente a pessoa mais transparente que há na sua célula, entre os discípulos do seu discipulador. Mas quando tu chega em casa, tu chora e você pensa consigo mesmo: eu estou sozinho. A cura para isso. A palavra de Deus diz que a verdade liberta.
O mundo diz que a verdade dói. Mas nós precisamos de coragem para enfrentar. Nós precisamos de coragem para reconhecer para nós mesmos quem nós somos. E a solidão, ela se vence mais fácil quando a gente deixa de amar demais quem nós somos e a gente começa a colocar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Aquele que é como aquele pai do filho pródigo que constantemente está esperando o filho voltar. O problema do pecado não é que vai virar escândalo, não é que vai nos afastar de Deus, porque há perdão para qualquer pecado. A palavra de Deus nos diz que se nós confessamos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar. E se nós confessamos nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. Mas o problema dos gigantes que se levantam como um pecado é que eles roubam os sonhos de Deus. Que sonhos de Deus que têm sido roubados da tua vida por essa caminhada solitária? Glória a Deus, que em Cristo há a solução para todos os problemas. Seja corajoso, enfrente esse gigante, não se acovarde, se levante. A nossa vida é breve, irmãos, 70, 80, 90 anos. A gente não pode passar a nossa vida se escondendo, vivendo de uma forma dupla, vivendo de uma forma mentindo para nós mesmos, mentindo para os outros sobre quem a gente é. Se eu preciso de cura, eu preciso ser honesto, eu preciso ser sincero, eu preciso me humilhar, eu preciso reconhecer, eu preciso fazer com que esse fardo, esse gigante que tem me humilhado, ele seja desmascarado. Mas glória a Deus, o texto prossegue. No versículo 11, a Bíblia diz assim, Samuel 17:11: ouvindo Saul e todo Israel estas palavras, turbaram-se e tiveram grande medo. Aí tu me pergunta assim, João, ok, eu reconheço, eu estou me sentindo solitário, eu estou me sentindo sozinho, mas eu tenho medo. Olha o tamanho desse gigante, olha o tamanho desse pecado, olha quão assustador ele é. Queria que você continuasse a ler a Bíblia comigo ali a partir do versículo 12. A palavra de Deus diz assim, 1 Samuel 17:12. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá que se chamava Jessé, o qual tinha 8 filhos. E no tempo de Saul esse homem era ancião e muito adiantado em anos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé foram à guerra com Saul. Os nomes desses 3 filhos eram Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o menor. Seguiram, pois, os 3 mais velhos a Saul, mas Davi ia e vinha para casa, deixando Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Vinha, pois, aquele filisteu pela manhã e pela tarde, e assim o fez durante 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: Filho, leva agora para teus irmãos 37 litros deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre levá-los ao acampamento a teus irmãos. Esses 10 queijos tu os levarás aos comandantes de 1000, e vê se os teus irmãos estão bem de saúde, e recebe prendas deles. Saul e todos os de Israel estavam no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi se levantou de manhã e, deixando as ovelhas aos cuidados de um guarda, foi à sua carga, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando o exército saía em ordem de batalha, dando grito de combate. E se colocaram em ordem de batalha Israel e os filisteus, exército frente a exército. Então Davi deixou a sua carga nas mãos do que guardara, a bagagem, e correu para o exército. Quando chegou perto, perguntou por seus irmãos se estavam bem. Enquanto ele falava com eles, eis que o guerreiro que se colocava no meio dos acampamentos, que se chamava Golias, o filisteu de Gate, saiu entre as fileiras dos filisteus e falou as mesmas palavras. E Davi as ouviu. Todos os homens de Israel que viam aquele homem fugiam da sua presença e tinham grande temor. Cada um dos exércitos de Israel diziam: Não viste aquele homem que saiu? Ele vem para provocar Israel. Ao que vencer o rei,
enriquecerá com grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e isentará dos tributos da casa de seu pai em todo Israel. Então Davi disse aos que estavam falando: o que vai acontecer com esse filisteu? Ele está querendo tirar o opróbrio de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso para injuriar os exércitos do Deus vivo? Davi, como a gente viu, ele era um menino, ele era o mais novo entre 8 rapazes da sua família. Ele recebeu uma tarefa do seu pai para ir visitar os irmãos. Ele pegou ali uma marmita, né, uma quentinha, com alguns queijos, algumas castanhas, e foi até o vale onde estava acontecendo a guerra. E quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi cumprir a ordem que o seu pai tinha dado. Ele leva a comida para os seus irmãos. Mas ali, entre uma coisa e outra, né, talvez ali Davi distribuindo a comida para os irmãos e tal, ele ouve uma história. Ele ouve, né, o que os homens de guerra estavam preparados. Tu percebe aqui que os homens que estavam na guerra, que deviam estar prontos para a batalha, estavam amedrontados. Mas Davi, ele ouviu uma história assim: parece que o homem que enfrentar esse gigante, ele vai receber um dinheiro, ele vai receber... Davi estava assim, né? Um dinheiro, isenção de impostos, a filha do rei. Uau! Davi ficou apavorado, imagino eu. Tanto que o texto continua, né? E ele fala a partir do 26, ele mais uma vez: o que é? Como é que é? Que história é essa? O que de bom vai receber o homem que enfrentar esse gigante? É lógico, né, irmãos, que Davi, ele tinha um sentimento de paixão pelo Senhor. Ele tinha um sentimento de nacionalismo, né? Amor a Israel. Mas a gente sabe que Davi também era um cara assim meio safadinho. A gente sabe, a Bíblia não esconde a podridão de Davi também. Mas Davi, então, diferente de todos aqueles homens que deveriam estar prontos, ele começa então a questionar: o que vai acontecer com esse homem? E essa indagação de Davi, ela chega até os ouvidos de Saul, que era o rei de Israel. Imagina, né, a posição de Saul, que era o rei, diante daquela vergonha nacional, com um gigante, né, um homem daquele tamanho envergonhando constantemente todo o seu país. A Bíblia fala que por 40 dias. Aí tu pensa, meu irmão, eles eram soldados, né? Soldados de guerra. E depois de 40 dias, eles ainda estavam amedrontados. Ou seja, imagina quão apavorante não era esse Golias. Porque no primeiro dia tu leva um susto com o tamanho do fulano, né? No segundo dia tu pensa: poxa vida, a lança dele é pesada, se ele jogar em mim acabou a história. Mas depois no quarto, no quinto, no 30º, poxa vida, que medo, que sujeito medonho que era esse. Mas ainda assim Davi, na sua inocência e na sua fé, ele começa a cogitar no seu coração. A partir do versículo 32, a Bíblia diz que Saul, então, vê que... Eu acho que ele pensa: poxa, né, pior que tá, não fica, esse gigante aí já está envergonhando Israel, então, se a gente morrer todo mundo, ou se só morrer esse piazinho aí, então que tá valendo. E aí então Saul, com a sua estratégia de guerra, ele pensa, né, o gigante ali está todo equipado, eu vou pegar a minha veste, né, o meu traje de guerra, e vou dar para o Davi lutar, pelo menos para não ficar tão feio na foto, no velório, né, pelo menos ele vai estar bem vestido. Se tu voltar umas páginas aí da tua Bíblia comigo, em 1 Samuel, no capítulo 10, no versículo 23, 1 Samuel 10, 23, diz assim, 1 Samuel 10, 23, então correram e o trouxeram dali, está falando de Saul, e posto Saul no meio do povo, dos ombros para cima, ele era o mais alto de todo o povo. A Bíblia vai dizer daqui uns versículos para baixo, ali do 17, a gente já vai ler, mas que Davi era um menino pequeno, 17 anos, e que Saul era o mais alto de Israel. Aí tu pensa, tu pegar a roupa de um rei, porque a roupa de batalha dos reis ela era muito melhor e muito mais adornada do que a roupa, né, dos peão, né, que estavam ali apavorados, e tu coloca num menino pequeno. A imagem que me vem na cabeça, eu não sei se tu já assistiu, mas sabe naquele episódio do Chaves, que a Chiquinha lava a roupa do Seu Madruga e do Chaves, e eles trocam de roupa? Aí aparece o Chaves com o chapéu do Seu Madruga assim na cara?
É essa imagem que eu tenho do Davi, porque a Bíblia diz que ele coloca a armadura de Saul e ele não consegue andar. Talvez, pega ali a espada, poxa vida, não vai rolar. Para que a gente possa enfrentar os gigantes que têm se levantado na nossa vida, a gente precisa ser honesto conosco mesmo e nos despir daquilo que não precisa. Davi, ele podia ter ficado seduzido pela beleza dos trajes reais. Ele podia ter ficado fascinado, nossa, agora eu estou com uma armadura de marca. Esse gigante vai olhar para a minha armadura e fica assim, nossa, é de marca, hein, top. Mas a aparência, ela não justifica a essência. E o problema dos gigantes é que eles fazem a gente viver de aparência. Por fora está tudo lindo, reluzente, brilhante, arrumadinho, cheiroso, mas por dentro a casa está caindo. Para enfrentar gigantes, a gente precisa se desnudar, a gente precisa se expor, a gente precisa se abrir, a gente precisa mostrar quem de fato a gente é, para o bem e para o mal, santo ou pecador, separado ou misturado com o pecado. O texto prossegue dizendo que então, a partir ali do versículo 37, aliás, a partir do 34, Saul começa dizendo para Davi, olha Davi, tu é até bem motivado, mas esse cara aí, esse homem, esse Golias, ele é um veterano de guerra, e tu quem é? Davi então diz assim, olha, quando meu pai me deixou responsável pelas ovelhas do rebanho dele, se vinha um urso ou se vinha um leão, eu com as minhas próprias mãos matava e defendia o rebanho que meu pai me deu. E muitas vezes, a gente quando chega diante dos gigantes, a gente acha que as experiências com Deus do passado, elas vão dar uma falsa garantia de que a gente continua sendo espiritual no presente. E a gente carrega aquelas lembranças do passado, que naquela época que eu orava muito, naquela época que eu lia muito a Bíblia, naquela época que eu era 100% transparente, que essa aparência do passado, que essa reputação que eu tinha, ela vai me manter diante dos desafios que eu estou passando agora. Mas elas não vão, irmãos. Pela graça de Deus, Davi, apesar dele ter lutado com as suas próprias mãos contra leões e ursos, a gente já vai ver isso, mas quando ele enfrenta Davi, quando ele enfrenta Golias, ele não usa da força bruta, ele usa da inteligência. Ninguém vive de reputação, ninguém vive de passado. A nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus não é como uma conta bancária que a gente pode investir por muitos anos, parar de investir por outros, que aquele dinheiro vai estar lá. A Bíblia diz que nós devemos nos aplicar em desenvolver a nossa salvação. A palavra de Deus nos fala que aquele que está em pé, cuide para que não caia. No 50, a Bíblia diz, Samuel 17:50. Na verdade, no 49, diz assim: Davi meteu sua mão na bolsa, tomou dali uma pedra e atirou com a funda. Para alguém que podia ter escolhido lutar com uma arma real, podia ter escolhido lutar com uma veste real, Davi escolheu o caminho da simplicidade, o caminho da humildade. Se não fosse por Deus, queridos, Davi teria sido esmagado por aquele gigante. Porque só a ponta da sua lança pesava 7 quilos. Se o gigante tivesse prestado atenção, ele só tinha jogado a lança, ele tinha dado na cabeça de Davi e acabou a história. A palavra de Deus diz que ele pegou, algumas versões dizem estilingue, bodoque, mas era mais parecido com uma bolhadeira. Eu não sei se os irmãos têm essa familiaridade, mas a bolhadeira lá no Rio Grande do Sul ela é muito famosa, que é uma corda com 3 pontas com uma pedra, em cada ponta que você rodeia e ela meio que laça o animal.
Essa que Davi usava, na verdade, era apenas um pedaço de couro que você colocava uma pedra na ponta e você girava e acertava no alvo. Davi não quis as coisas luxuosas, Davi não quis aparência, Davi não quis ser quem ele não era, ele foi naquilo que ele estava acostumado, na sua simplicidade, na sua essência. A palavra de Deus é muito clara e ela diz que Deus, ele rejeita o soberbo, mas ele dá graça ao humilde. O gigante, meu irmão, minha irmã, ele vai fazer de tudo para que você permaneça sozinho, para que você se engane sozinho. E infelizmente, para que a gente morra sozinho. O gigante vai te deixar desesperado de medo. Davi, quando chegou no acampamento, o próprio irmão dele disse: tu veio aqui só para ver o circo pegar fogo. Tu é um ingrato, tu é um... Ele usa uma expressão bem forte. Você é um... Cadê aqui? Você vai achando aí, eu também vou achando aqui. Versículo 28 diz assim: ao ouvir aqueles homens, acendeu-se a ira de Davi e disse: para que desceste aqui? Isso o irmão mais velho de Davi dizendo: e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua soberba e a tua malícia, teu coração malvado, que viestes aqui para ver a batalha. Os gigantes, eles vão jogar na cara quem nós somos. E a gente precisa fazer uma escolha. O restante da história você conhece. Davi, com aquela pedra, com aquela simples pedra, fez o arremesso mais profético da história e derrubou o gigante com uma pedrada na testa. Se tu entende um pouco de física, você sabe que o provável é que com a pedrada, mesmo que o gigante estivesse correndo na direção de Davi, a força natural seria para que o gigante tombasse para trás, mas a Bíblia diz que ele cai de frente com a cara no chão. E a Bíblia diz que foi a pedrada de Davi que matou o Golias. Depois Davi, ele pega a própria espada de Golias, crava na cabeça e corta fora. Isso era um sinônimo de poder bélico, ou seja, para que os demais soldados dos filisteus percebessem que de fato havia acabado a guerra, que eles precisavam se mandar, senão o bicho ia pegar para eles. Mas os gigantes da nossa vida, meu irmão, eles têm um papel. Eles têm o papel de ser aquilo que foi usado para nos destruir, virar escárnio para o inimigo e se transformar em testemunho do poder de Deus. Eu não sei que desafiante tem te desafiado. Eu não sei que desafiante, que gigante tem feito você chorar sozinho, se sentindo sozinho. Mas eu preciso te dizer, você não está sozinho. Eu não sei que gigante tem se levantado, feito você tremer de medo. Tremer de medo da consequência do seu pecado, tremer de medo do que os outros vão pensar, do que os seus irmãos vão poder falar. Mas a palavra de Deus nos diz em 1 João, no capítulo 4, que o amor de Cristo lança fora todo medo. Que gigante tem te desafiado, meu irmão? Que gigante tem te desafiado? Eu te pergunto isso porque um dia eu precisei chegar na frente do pastor Wesley. Precisei, humanamente falando, matar a minha alma, matar a minha carne. Eu precisei dizer para ele, eu precisei sair daquela vida solitária. Eu precisei enfrentar o gigante da solidão, eu precisei enfrentar o gigante da independência, eu precisei enfrentar o gigante do medo, da consequência, o medo de não viver mais por aparência, o medo do que as pessoas iam pensar. Eu precisei enfrentar. E isso mudou a minha vida. E eu preciso te dizer que se você almeja viver em liberdade, vencendo gigantes, você também precisa. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Talvez enquanto eu falava,
Muito rapidamente o gigante que te desafia, ele estava que nem Golias, dizendo: essa pregação ela não serve para você. O seu pecado é muito grande. O seu pecado é muito sujo, é muito vergonhoso. Se você falar, acabou liderança, acabou ministério, acabou célula, acabou discípulos. Se você enfrentar esse gigante aí, se você der nome aos bois, o que vão pensar de mim? O que o pastor vai pensar de mim? O que a pastora vai pensar de mim? O que meu líder de rede vai pensar de mim? O que meu líder de célula vai pensar de mim? O que o meu discipulador vai pensar de mim? O que minha família, minha esposa, meu marido, os meus filhos, os meus pais, os meus amigos? Golias, ele não estava apenas desafiando Davi. Golias estava desafiando o Senhor, o Deus vivo de Israel. Eu preciso te dizer, meu irmão, que embora seja muito difícil você acreditar agora, mas eu preciso te dizer que você não está sozinho. Você não está sozinho. Existe uma compaixão no coração de Deus, que ela se manifesta aos humildes, aos quebrantados de espírito. Isaías 57 diz que o alto, o poderoso que habita num sublime trono, ele é poderoso, mas ele também habita com o contrito e com o quebrantado de espírito. Muitas vezes nós nos enganamos achando que manter uma vida de aparência vai nos facilitar a caminhada, mas meu irmão, enfrente esse gigante. Enfrente esse gigante. A vida é curta, a vida é muito curta, a vida é muito curta. Em oração, nós trilhamos o mesmo caminho que Jesus trilhou no Getsêmani. Quando Ele mesmo se coloca diante do Pai, reconhecendo o seu medo de enfrentar a cruz. O próprio Cristo precisou ser honesto consigo mesmo e dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse sofrimento, afasta de mim esse medo, afasta de mim essa vergonha. O próprio Cristo na cruz disse: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Meu irmão, Deus não te abandonou. Esse gigante que está sobre a sua vida, ele não é um castigo de Deus. Ele não é um castigo de Deus. Ele não é um castigo de Deus. Você não está sozinho. Você recebeu o Espírito Santo Consolador, o ajudador, que te assiste na tua fraqueza, que te ajuda a orar quando você não sabe, que intercede por ti com gemidos inexprimíveis. É mentira do diabo que você está sozinho. Seja corajoso, seja corajoso, seja corajoso e se levante como um homem e uma mulher de Deus que você é. Que você é, mesmo que o maligno te diga o contrário. Foi o sangue de Cristo na cruz que te fez santo, redimido, lavado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo novo se fez. Eis que tudo novo se fez. Mas o Senhor te diz, meu irmão, minha irmã, se mostre, se revele, mostre quem tu é. Tire essa máscara, se mostre quem tu é, se mostre quem tu é, se mostre quem tu é. Isso é cura para tua alma, isso é liberdade para tua vida, isso é vida para os teus ossos. Você não precisa viver escravo do pecado, você não precisa viver escravo de uma reputação. Vida em abundância, vida em liberdade. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Procure seu discipulador. Procure seu discipulador. Abra o jogo. Abra o jogo. Abra o jogo. Abra o jogo, meu irmão. Vai ser a melhor coisa que tu vai fazer na tua vida. Vai ser a melhor coisa que tu vai fazer na tua vida. Aleluia. 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 Quando nós chegamos à presença de Deus e Ele mostra esse amor que constrange, a nossa postura é como do filho pródigo,
dizendo: Senhor, eu aceito ser apenas um servo. Mas muitas vezes também a nossa postura é dizer: Deus, esse negócio de ser crente não é para mim. Eu tô indo embora. Eu tô indo embora. Mas Deus te diz nessa noite: não vá, meu filho. Não vá, meu filho. Não vá, meu filho. Não vá, não vá, não vá. Não vá embora. Não vá embora. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Não vá embora. Não vá embora. Não vá embora. Que em nome de Jesus você possa morrer para você mesmo e viver a vida que Cristo Jesus sonhou para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.